A imprensa no Brasil começa com a chegada da família real em 1808 e com a criação da imprensa régia. A Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro jornal a ser impresso. A partir de então, a imprensa seguiu crescendo cada vez mais. De 1808 marca o nascimento da imprensa brasileira em suas duas vertentes principais. De um lado, a criação da Gazeta do Rio de Janeiro, a qual Corte trouxe os primeiros equipamentos e que possibilitaram a impressão de materiais gráficos no país, de modo que em setembro de 1808 já pôde circular a Gazeta do Rio de Janeiro. Essa foi uma das vertentes. O primeiro jornal impresso a circular no Brasil, a Gazeta foi fundada em 10 de setembro de 1808. Tinha como objetivo veicular comunicados do governo, assuntos sobre a política internacional, principalmente os conflitos napoleônicos e a instabilidade das colônias espanholas. Era publicado 2 vezes por semana. As máquinas de impressão da Gazeta do Rio de Janeiro ficavam dentro dos quartéis onde era realizada uma censura prévia do jornal. O correio chegava ao Brasil, como vocês viram, clandestino, por causa da censura da corte portuguesa. O correio tinha mais de 100 páginas, era mensal. Assim, exilada em Londres, nascia a imprensa brasileira. O primeiro jornal independente sem censura no Brasil foi o Armazém Literário, mais conhecido por Correio Brasiliense. Era publicado na Inglaterra por Hipólito da Costa e vendido clandestinamente no Brasil. O jornal era publicado mensalmente e era dividido em 4 seções: Política, Comércio e Artes, Literatura e Ciências, Ciências e Miscelânea, Reflexões e Correspondência. O Correio Brasiliense do Hipólito José da Costa, que chegava clandestinamente ao Brasil, tinha como propósito a defesa da independência e da autonomia da equipe da então colônia portuguesa. Então, esse ano de 1808 é muito importante para a imprensa brasileira e também para a vida cultural do país. Isso teve um papel fundamental na ideia de independência e na efetivação da independência do país. Nos anos 1800, jornalistas e veículos importantes que lutaram pela independência, como Evaristo da Veiga, Januário da Cunha Barbosa, Joaquim Gonçalves Ledo e outros que sustentaram ideias, inclusive revolucionárias. Esses jornais desempenharam um papel muito importante tanto na independência como na afirmação do país até a deposição e a fuga sob vaias e protestos populares criados, originados pela campanha da imprensa de Dom Pedro I para o seu retorno a Portugal. Em 1820, acontece em Portugal a Revolução do Porto, que determina, entre outros fatores, a volta da família real à Europa, a instauração de uma monarquia institucional e a liberdade de imprensa. Liberdade essa que só viria a chegar ao Brasil no dia 28 de agosto de 1821. A partir daí, o jornalismo impresso teve um crescimento astronômico. Em 28 de agosto de 1821, acontece o fim da censura no Brasil, acompanhada pelo primeiro boom no jornalismo com o surgimento de vários jornais.
O Brasil já se agitava com a causa liberal e com a liberação da censura em Portugal e no Brasil, surgiram vários jornais, como o Revérbero Constitucional Fluminense, de Gonçalves Ledo, Reclamação do Brasil, Correio do Rio de Janeiro, Aurora Pernambucana, de Frei Caneca, e o Regulador Brasílico Luso. Até que no dia 7 de setembro de 1822, finalmente, a independência. Independência ou morte? E o seu pai em Portugal, o que achou disso? Bem, papai o meu pai... Se a independência tivesse sido proclamada hoje, a cena que vocês acabaram de assistir seria rigorosamente verdadeira. Acontece que a notícia da proclamação da independência foi publicada num jornal do Rio de Janeiro 13 dias depois da independência. O jornal era O Espelho. Não era fácil fazer jornal naquela época, não. Parte da historiografia da imprensa costuma dividir a história da mídia impressa em duas etapas bem definidas: antes e depois dos anos 1950. A década de 50 foi o período em que jornais impressos sofreram grandes transformações. Diversas técnicas redacionais, como o lead e a pirâmide invertida, de origens norte-americanas, começaram a ser adotadas, num primeiro momento, pela imprensa carioca. E é justamente nessa época que ocorre a passagem definitiva da imprensa artesanal à imprensa industrial, da pequena à grande imprensa. O jornalismo como empresa sente a necessidade de investimentos e começa a ocupar espaços no mundo capitalista. Os jornais que começaram a contribuir para a reforma da imprensa foram o Jornal do Brasil, a Última Hora e o Diário Carioca. Fundada em julho de 1928 e tendo circulado pela última vez em 31 de dezembro de 1964, o Diário Carioca foi um dos principais responsáveis pelas mudanças gráficas e editoriais que ocorreram na imprensa carioca. Espelhando-se no modelo norte-americano de se fazer jornalismo, o diário teve participação fundamental para o crescimento da imprensa. Com a substituição do jornalismo literário pelo jornalismo empresarial, ou seja, deixando de lado a opinião e se fazendo mais importante os fatos, técnicas foram sendo incorporadas ao modo de se construir as matérias. Fazia-se necessário uma produção maior de matérias cada vez mais objetivas. Com isso, o nariz de cera foi perdendo espaço para o lead, que vem acompanhado da técnica também norte-americana da pirâmide invertida. Buscar as origens é, acima de tudo, uma forma de compreender o mundo. E seria nesse passado da imprensa que nos calçaríamos a fim de entendermos melhor como é feito o jornal de hoje.